Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Hoje para falar sobre o documentário Isabela, o caso Nardoni, que estreou na Netflix. E esse documentário estreou 2 meses após a ré desse caso passar para regime semiaberto. E antes de você continuar ouvindo essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também se inscrever no meu canal. Provavelmente esse vídeo vai ser limitado pela plataforma, porque é um caso nacional, que envolve uma menor e é um caso bem pesado. Então hoje eu vou pedir o apoio de vocês, para depois de terminar de assistir esse vídeo, assistir um outro vídeo aqui no canal. Bom pessoal, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Então, já no começo eu vou falar um pouco sobre a minha visão do documentário. Eu achei esse documentário bom, mas eu achei que poderia ter trazido mais detalhes do caso e deixado menos lacunas. Eu imaginei que esse documentário viria para expor o que não tinha sido exposto ainda sobre esse caso, para elucidar ainda mais tudo o que tinha acontecido, mas eu achei que aconteceu ao contrário. Muitas pessoas que assistiram ao documentário ficaram com mais dúvidas do que respostas. E na verdade teve bastante gente que achou que não tinha provas o suficiente para condenar o Nardoni e a Jatobá, depois de assistir o documentário. Então, no vídeo de hoje, o meu foco é esse, é tentar trazer maiores detalhes sobre esse caso, que não foi exposto no documentário. Teve coisas que a própria Rosângela, a perita criminal que acompanhou todo o caso Isabela Nardoni, falou que eles acabaram cortando do documentário. Então, nesse vídeo eu vou trazer todos os detalhes que não foram mencionados nesse documentário. A Isabela nasceu em São Paulo em 18 de abril de 2002 e ela era filha da Ana Carolina e do Alexandre Nardoni. A Ana Carolina engravidou da Isabela aos 17 anos e a notícia da gravidez não foi bem recebida pelo Alexandre, que na época tinha cerca de 24 anos, porque na época ele estava tentando ingressar na faculdade de Direito. E realmente o relacionamento deles acabou não dando certo. O Alexandre terminou o relacionamento com a Ana Carolina quando a Isabela tinha apenas 11 meses. Foi necessário colocar o Alexandre na justiça para que ele pagasse a pensão alimentícia e ele pagava um valor de R$250. Ele tinha o direito de 2 visitas por mês, quinzenalmente, da filha dele na casa dele. Na época dos fatos, o Alexandre vivia com a madrasta da Isabela, que também se chama Ana Carolina, então eu vou chamar ela de Jatobá, já para não confundir com a mãe da Isabela, que também chama Ana Carolina, então a madrasta eu vou chamar de Jatobá. E a Jatobá teve 2 filhos com o Alexandre. Na época dos fatos, um tinha 11 meses e o outro tinha 3 anos. E a Isabela tinha apenas 5 aninhos. A própria mãe da Isabela fala que ela adorava ir para a casa do pai dela, porque ela gostava muito de ficar ali com os irmãozinhos, brincar com eles. E que ela nunca voltou de lá machucada e também nunca reclamou de nada que pudesse ter acontecido de ruim na casa. Com isso, a mãe da Isabela nunca desconfiou de nada. E ela fala que sequer passou na cabeça dela o que poderia vir a acontecer com a sua filha. Porém, como todos sabem, dia 29 de março de 2008, um sábado, que a Isabela estava passando o final de semana na casa do pai e da madrasta, acabou tendo sua vida tirada após ter sido jogada de uma altura de 6 andares. Ela caiu no jardim do edifício London, que é um prédio residencial localizado na rua Santa Leocádia, número 138, na zona norte de São Paulo. Esse era um apartamento de classe média que pertencia ao pai do Alexandre. A Isabela havia ido para a casa do pai na sexta-feira e no sábado à noite, a Ana Carolina, a mãe dela, recebeu uma ligação da Jatobá falando que a Isabela tinha sofrido um acidente. Ela falava que a menina havia caído, gritava no telefone, ela caiu, e a mãe da Isabela conta que achou em um primeiro momento que a filha tinha caído na piscina. Então ela não conseguiu entender logo de cara o que a Jatobá estava querendo dizer na ligação, porque ela só gritava desesperada falando que a Isabela tinha caído. Mas aí depois falaram que a Isabela tinha caído do prédio. A Ana Carolina estava ali pertinho, ela conta, e ela foi direto pro prédio. Ela chegou antes do resgate, de tão perto que ela estava, e quando ela chegou, ela viu que sua filha ainda estava respirando. Então ali ela ainda teve uma esperança. A ambulância então chegou depois de alguns minutos, demorou um pouco para chegar. E nessa altura já estava todo mundo lá embaixo, tava o Alexandre, tava a Jatobá, tinha os vizinhos, o porteiro, tava todo mundo lá embaixo tentando ajudar de alguma forma. E a mãe da Isabela conta isso, ela foi no podcast
teste e ela conta que nesse momento ela não sabia o que ela fazia. Se ela tirava a filha dela de lá, se ela tentava encostar na menina, se ela tentava ajudar de alguma forma, porque ela falou que ela ficou de mãos atadas naquele momento, sem saber o que fazer, a ambulância não chegava e ela sabe que não pode mexer quando tem algum acidente desse tipo, você não pode mexer na pessoa, senão pode piorar a situação. Mas como a ambulância não chegava e ela via que a filha dela estava perdendo ali os últimos respiros de vida, ela ficou completamente desesperada. E aí a ambulância chegou, demorou um pouco, mas chegou, e colocaram a Isabela atrás já para fazer todo o atendimento necessário, os primeiros socorros, e não deixaram a mãe dela, Ana Carolina, ir atrás da ambulância para não ver tudo o que seria feito ali. Provavelmente já iriam tentar usar o desfibrilador para reanimar a Isabela, então não deixaram a mãe dela ver que tudo aquilo estava acontecendo, pediram para que ela fosse na parte da frente da ambulância. E quando chegou no hospital, ela conta que não demorou muito, e ela e a mãe dela recebeu a notícia que a Isabela não tinha sobrevivido. E ela também detalha exatamente como que foi esse momento para ela, quando ela viu a filha dela pela última vez, se despediu da menina, falou no ouvido da Isabela para ela ir em paz, que agora ela iria cuidar de tudo o que precisava fazer por aqui, que a Isabela poderia ir em paz. E a primeira coisa que foi falado ali pelo Alexandre é que um ladrão tinha entrado no prédio, no apartamento dele, e tinha jogado a menina da janela. Ele falou que chegou a ver o ladrão, não se sabe como ele viu essa pessoa, se estava saindo do apartamento, se ele viu, sei lá, descendo a escada de emergência. Ele falou que conseguiu ver um cara de roupa preta saindo do apartamento dele. E com a suspeita que tinha um ladrão ali no prédio ou na vizinhança, a polícia isolou imediatamente todo o quarteirão e fez uma varredura em busca de identificar alguém suspeito por ali. Mais de 30 policiais participaram dessa operação. E agora eu vou falar sobre as primeiras versões dos fatos. Uma vizinha contou que assim quando eles deitaram, começaram a ouvir uma briga de casal durante uns 15 ou 20 minutos e depois um silêncio. Essa briga era o Alexandre e a Jatobá discutindo. Depois desse curto intervalo, a vizinha falou que começou a escutar uma pessoa no térreo gritando, dizendo que tinham jogado a Isabela. Eles então falaram que desceram, esse casal de vizinhos, se aproximaram para verificar a pulsação da Isabela, e nesse momento ele falou que o Alexandre apareceu lá embaixo e falou que tinha um cara no apartamento e que o ladrão tinha jogado a Isabela do prédio. E ele falou que esse ladrão estava de blusa preta. O problema é que o porteiro também estava de blusa preta. Nessa primeira versão, o Alexandre descreveu o seguinte: ele falou que chegou ali no prédio com o carro. Ele deixou sua mulher e os 2 filhos mais novos no carro e subiu para colocar a Isabela, que já estava dormindo, na cama dela. O apartamento contava com 3 quartos, que era um para o casal, um para os 2 filhos mais novos e um para Isabela. Ele falou que deixou ela na cama dela e então teria descido para ajudar a carregar as outras 2 crianças. E ao voltar ao apartamento, ele diz que viu uma luz acesa do quarto dos filhos e quando entrou viu sangue no lençol e a tela cortada. Ele falou que ele não viu a Isabela lá dentro. Ele então se aproximou com o bebê ainda de 11 meses no colo, subiu na cama, ainda com o filho mais novo no colo, e então viu a filha caída no gramado em frente ao prédio. E ele falou que entre o momento de ter colocado a Isabela para dormir na cama e ter voltado para o carro para buscar as outras 2 crianças e voltar ao apartamento novamente, teria passado de 5 a 10 minutos. Isso de acordo com o depoimento do próprio Alexandre. E nesse meio tempo, ele falou que o homem teria invadido o apartamento, jogado a Isabela, e ele falou que chegou a ver esse homem de camiseta preta fugindo do apartamento. E aqui a história já não faz o menor sentido, porque como que o Alexandre viu esse homem saindo do apartamento de camiseta preta e ele não fez nada? Para onde o homem foi? Ele cruzou com o homem saindo do apartamento dele? O próprio pai da Ana Carolina fala: por que você não se atracou com esse homem se você viu ele saindo do apartamento? Olha o seu tamanho. Então essa história já não faz sentido, porque como que ele teria visto esse ladrão saindo do apartamento dele? Ele não foi atrás do cara, ele não foi ver o que aconteceu, ele viu o cara saindo do apartamento dele, ele viu o cara no hall de entrada da casa dele. Ele não consegue explicar o que aconteceu de fato nesse momento. E a questão do horário aqui em que tudo aconteceu, esse horário que ele falou que ele voltou para a garagem, buscou os 2 filhos, ele é muito importante para esse caso, para tudo que foi revelado posteriormente. Então, mais para frente eu vou detalhar exatamente o horário de cada coisa, porque isso foi fundamental para a perícia para colocar os 2 criminosos na cena do crime. Então, no dia seguinte aos fatos, foi feita a perícia e quem foi a perita criminal desse caso foi a Rosângela Monteiro.
Ela conta que o perito de plantão chegou primeiro ao local, mas percebeu que tinha algo estranho na cena do crime e por isso entrou em contato com ela. Ela conta que chegou ao local achando que seria um caso de roubo seguido de morte, e ela falou que inicialmente achava que era um crime patrimonial e que a criança tinha sido jogada durante o intervalo que o pai foi buscar o restante das crianças no carro, que era a versão do Alexandre dos fatos. Ela falou então que a primeira coisa que ela perguntou é se a criança tinha sido ferida antes de ter sido jogada. E aí falaram que não. Mas ela falou que logo quando ela entrou no apartamento, logo de cara, no corredor de entrada, ela viu pingos de sangue, ali bem perto da soleira da porta, indicando que alguém tinha entrado no apartamento pingando sangue, ou seja, alguém ferido tinha entrado no apartamento. E esse pingo de sangue foi analisado e ele era da Isabela. E a perita Rosângela fala que pela morfologia do pingo, ou seja, pelo formato daquele pingo, ficou claro que a Isabela não entrou andando no apartamento, e sim carregada nos braços pelo pai. Ou seja, pela altura que o pingo caiu no chão e o formato que ele fez, ela consegue saber a que altura ele caiu. E não teria como ter caído com ela em pé. Primeiro porque se ela estava com um machucado aqui na testa, foi da testa que vazou esse pingo, provavelmente. Então, se ela tá com um machucado na testa e ela teria entrado andando no apartamento e a testa sangrando, o pingo teria escorrido e caído na blusa. A própria Rosângela fala isso. Mas como ela entrou carregada pelo pai e ela já estava com a testa machucada, esse pingo caiu de uma altura mais alta do que ela era, porque a Isabela era pequenininha, ela tinha 5 anos, e como ela estava assim, carregada pelo pai, o pingo caiu direto no chão. Além disso, a distância dos pingos, porque tinha mais de um pingo, era condizente com os passos de uma pessoa adulta. Isso indicava que a Isabela tinha sido ferida fora do apartamento. Então, os fatos não tinham se iniciado ali dentro, e sim fora do apartamento. E isso já coloca em dúvida a versão de que um ladrão tinha feito aquilo contra ela. Então foi encontrada essa mancha na entrada do apartamento, perto da porta de entrada, e mais pra frente, próximo do sofá, tinha outras manchas, indicando que ele tinha andado com ela no colo em direção ao sofá, e provavelmente ele colocou ela ali, tentou colocar ela no sofá, ela acabou caindo no chão. E o restante das manchas que tinha no apartamento indicava que ele tinha andado com ela até o quarto dos filhos. Na cama dos filhos tinha gotas de sangue e a última gota encontrada foi no parapeito da janela onde ela foi jogada. Na cama dos filhos, marcas de solado compatíveis com o chinelo que o Alexandre estava usando no dia dos fatos foram encontradas no lençol da cama, indicando que ele tinha pisado em cima da cama. A camiseta dele apresentava a marca da tela de proteção da janela do quarto. Os peritos perceberam que, para que essa marca ficasse aparente, o Alexandre precisaria estar segurando um peso igual ao da Isabela pela janela. A perícia verificou que a rede de proteção da janela do quarto dos filhos tinha sido cortada propositalmente. E essa tesoura usada foi encontrada na pia da cozinha. Além disso, em meio à bagunça que estava no apartamento, porque estava uma bagunça completa dentro do apartamento, encontraram na lavanderia um único balde com água com uma única fralda de pano dentro. A lavanderia deles era um caos, na verdade o apartamento inteiro era um caos, dava impressão. Quando eu olhei as fotos, eu achei que eles tinham tentado simular que um ladrão tinha entrado lá e tinha bagunçado. Mas não era isso, aparentemente, pelo que falam no documentário e também nas outras reportagens que eu assisti, o apartamento era daquele jeito sempre, porque a Jatobá estava passando por depressão pós-parto. O filho dela tinha 11 meses. Então o apartamento era uma bagunça completa, tinha roupa jogada para todo canto, tinha fralda suja jogada, parece que tinha até absorvente dela jogado ali no banheiro. E uma coisa que os peritos perceberam quando entraram na lavanderia é que tinha pano, roupa jogada para todo lado, mas tinha apenas aquele balde com um pano dentro na água, jogado na água assim. Então eles falaram, vamos pegar isso aqui para analisar. Era uma fralda de pano de bebê, essa fralda foi recolhida e nela foi encontrado sangue. A perícia conversou com o médico legista e perguntou se a Isabela tinha algum ferimento aparente que poderia ter sangrado, e o médico legista disse que sim, ela estava com um ferimento na testa feita por algum objeto contundente. E ela também tinha marcas no pescoço que indicava que alguém tinha apertado o pescoço dela. De acordo com a polícia, havia sangue também no encosto do banco do carro do Alexandre. Tinha também no assoalho do veículo e na lateral da cadeirinha do bebê. Já no apartamento, o sangue foi encontrado na entrada, conforme eu falei, e fazia o caminho até o quarto dos filhos do casal.
e aparentemente tinha sangue que alguém tinha tentado limpar pelo apartamento. A Isabela, como eu falei, ela tinha o próprio quarto nesse apartamento, mas a perícia notou que a cama dela estava cheia de brinquedos. Então era impossível ele ter conseguido colocar ela na cama dela naquela noite, conforme ele alegava. Ele falou que tinha deixado a Isabela dormindo na cama dela, mas pela perícia isso não era verdade. A cama dela estava lotada de brinquedo e inclusive tinha um desenho que ela tinha feito num papel. Então se ele tivesse colocado a menina na cama, até esse desenho de papel estaria todo amassado, porque ela teria deitado em cima do desenho. Então, pelas provas encontradas, ele não tinha colocado ela no quarto dela para dormir, conforme ele alegava. Então era outra mentira que ele tinha contado aqui. Ficava claro pelas provas que ele tinha colocado a Isabela para deitar no quarto dos irmãos. Tanto que o lençol do quarto dos meninos estava sujo de sangue. Então, a questão foi a seguinte: por que ele estava mentindo sobre ter colocado a menina para dormir no quarto dela? Se ele não tinha culpa nenhuma, não tinha por que ele mentir. A defesa colocou algumas dúvidas nas provas encontradas, porque no sangue encontrado no carro do casal tinha 2 perfis genéticos, um deles sendo masculino, e o perfil genético foi misturado porque esse respingo de sangue foi encontrado na cadeirinha do bebê. Então, com isso, como saiu da Isabela, esse respingo provavelmente manchou a cadeirinha do bebê onde tem o DNA do bebê, acabou misturando os 2 perfis, o dela e o dele. E como ele era um menininho, um dos perfis genéticos encontrados foi masculino. Mas ainda que não existisse essa prova do respingo de sangue no carro, isso não inocenta o casal. E o porquê eu vou falar mais pra frente no vídeo. Então, esse caso ele teve uma forte repercussão no Brasil inteiro, nos dias 30 e 31. E no dia 30 foi divulgado que a polícia descartava que aquilo tinha sido um acidente ou então um roubo. Porque no começo tinha aquela desconfiança também da Isabela ter se apoiado na janela e caído de lá acidentalmente por um buraco que já poderia existir ali na rede de proteção. Mas como a rede de proteção dava para ver que ela tinha sido propositalmente cortada, a polícia logo de cara descartou essa possibilidade. E já de cara começaram a trabalhar com a hipótese de homicídio. E lembra que eu falei que o porteiro estava de blusa preta? Então, as primeiras suspeitas caíram sobre ele. Inclusive a Jatobá e o Alexandre davam a entender para a polícia que desconfiavam dele. Acontece que esse porteiro foi um dos primeiros a comunicar sobre a queda. Ele viu quando tudo aconteceu, porque foi do lado da cabine que ele ficava, e ele falou que imediatamente ele ligou para o conselho do condomínio, para o síndico, e o síndico chamou a ambulância e a polícia. O Alexandre e a Jatobá ficaram mais de 24 horas dando depoimento, e uma coisa interessante é que eles chegaram para dar esse depoimento, esse primeiro depoimento na delegacia, já acompanhado de um grupo de advogados. Esse grupo já estava com uma procuração assinada para defender o casal. E isso já foi algo bem estranho, porque se em um primeiro momento tudo tinha sido um assalto, por que o casal precisava de uma equipe de advogados de defesa? Então, após mais de 24 horas de depoimento, eles acabaram sendo liberados. E consta no boletim de ocorrência a informação de que o Alexandre teria dito aos policiais militares que atenderam ao caso que a porta do apartamento estava arrombada e que ele teria visto uma pessoa fugindo após a tragédia. Já no depoimento na delegacia, ele afirmou que a porta estava trancada e não arrombada, e não mencionou a existência de outra pessoa no local. Então, dessa vez, ele falou que não tinha conseguido ver essa terceira pessoa e que a porta da sua casa não estava arrombada. A averiguação dos peritos garantiu que não havia nenhum sinal de arrombamento no apartamento e muito menos de furto. Pelas imagens que o próprio documentário mostra, o apartamento está de fato uma zona, como eu falei, tudo jogado, parecia realmente uma zona de guerra, mas pela análise dos peritos, eles viram que não era uma cena de roubo, porque geralmente quando é uma cena de roubo, as gavetas estão abertas, as roupas das gavetas estão jogadas para fora, e esse não era o caso, só tinha bagunça mesmo. E a bagunça encontrada era de dias, porque até a crosta de óleo encontrada na cozinha era uma crosta grossa. A fralda do bebê era a fralda de dias que estava lá jogada. Então, a louça também na cozinha era a louça de dias, então não era uma bagunça de um ladrão, era a bagunça das pessoas que estavam na casa. Então não tinha nenhum sinal que um ladrão tinha estado no local. Então essa primeira versão dos fatos, levantada pelo Alexandre, já acaba caindo por terra. Porque a porta não foi arrombada, nada tinha sido roubado, ninguém tinha visto ninguém entrar de diferente naquele apartamento. Ou então, se de fato um ladrão tivesse entrado ali, sem ninguém ver, ele conseguiu fazer isso e conseguiu entrar, por que essa pessoa teria
entrado no apartamento exclusivamente para jogar a Isabela pela janela. Então, não faz o menor sentido essa versão. Afinal de contas, nada do apartamento foi levado. Tinha notebook, tinha televisão, tinha tudo no apartamento que poderia ter sido roubado. E nada foi roubado. Então o ladrão entrou, jogou a Isabela e saiu. Essa versão não fazia o menor sentido para os policiais. E depois, como eu falei, essa versão que o Alexandre passou, ela foi comprovada ser mentira por causa dos horários das ligações, quando tudo aconteceu. Os horários das ligações para a emergência que aconteceram logo em seguida ao fato. Mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente aqui no vídeo. Ainda levando em conta essa tese que alguém tinha invadido o apartamento, os investigadores averiguaram todo o entorno do condomínio e realmente os muros de trás do condomínio eram baixos e de fácil acesso. E na época havia um prédio em construção que dava para os fundos do condomínio. E através daquele muro realmente teria como alguém ter tido acesso ao condomínio onde Alexandre e a Jatobá moravam. Com isso, o pedreiro Gabriel Santos Neto, que trabalhava nessa obra, disse na época à Folha de São Paulo que a construção teria sido arrombada na mesma noite dos fatos. O pedreiro falou que ele chegou na manhã seguinte, no domingo, e ele viu que o madeirite que era pregado para ninguém entrar na obra tinha sido arrombado. Ele falou que nada tinha sido levado da obra e a desconfiança inicial era que o ladrão tinha entrado nos fundos do condomínio através dessa obra. Mas posteriormente, depois de falar com a polícia, esse pedreiro passou a desmentir essa versão dos fatos e ele não pôde mais ser encontrado para testemunhar no julgamento. A série mostra como se tivesse ficado em aberto essa questão de alguém ter invadido o apartamento. Mas a verdade é que isso foi averiguado e as evidências apontavam que não tinha entrado ninguém ali. Então, as evidências mostravam que as últimas pessoas a estarem com a Isabela tinha sido a Jatobá e o pai dela. Com isso, a investigação se concentrou no casal. Porque se não tinha entrado ninguém na casa, não tinha sinais de arrombamento, o porteiro não tinha visto nenhuma movimentação estranha no local, não tinha nenhuma testemunha que isso pudesse ter acontecido, de algum ladrão ter entrado lá, e nada tinha sido levado, por que a polícia tinha que parar essa linha de investigação contra o casal para mudar completamente a linha de investigação, seguindo uma pista que não tinha qualquer outra evidência que isso de fato teria acontecido? Então a polícia percebeu que essa possibilidade era remota, de alguém ter entrado, de ter tido uma terceira pessoa na cena do crime, acabou descartando e focou a investigação no que de fato parecia que tinha acontecido ali na casa, que era que o casal havia feito aquilo contra a Isabela. Com base nisso, alguns vizinhos foram ouvidos pela polícia e eles relataram ter escutado gritos de uma criança e também uma forte discussão do casal na noite dos fatos. Houve também diferenças entre os depoimentos do Alexandre, da Jatobá e do porteiro do prédio sobre o que se passou logo depois da criança ter sido jogada. Um depoimento fundamental foi do vizinho do primeiro andar, que foi o primeiro a ser avisado pelo porteiro sobre a queda da Isabela, que era o síndico, e também ele foi o primeiro a chamar o resgate. Ele falou que estava assistindo TV na sala naquele momento, com a porta da varanda de vidro aberta, e por volta das 11h35 da noite, aproximadamente, ouviu gritos ao longe de uma criança, dizendo 3 vezes seguidas: papai, 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 para. Ele falou que a impressão era que a criança gritava de um dos apartamentos e não da rua, então os gritos estavam vindo do prédio. Ele falou que passado alguns minutos, cerca de 5 minutos aproximadamente, ele ouviu o estrondo e era a Isabela caindo. Outra vizinha, uma advogada moradora de uma casa próxima ao prédio, também relata ter ouvido gritos. Ela tinha cochilado enquanto assistia a TV e ela falou que acordou e ela não sabe exatamente que horas, mas ela começou a ouvir gritos de criança dizendo papai, papai, papai. Essa vizinha disse que o grito era bem alto e dava a impressão de ser um grito de chamado pelo pai, como se pedisse socorro a ele. Ela falou que depois que pararam os gritos, ela acha que passaram de 5 a 8 minutos até que ela passou a ouvir uma mulher gritando, que provavelmente era a Jatobá, depois que a Isabela já tinha caído, porque a Jatobá ficou gritando ali no condomínio depois que ela desceu. E esses testemunhos são muito importantes porque eles falam que eles ouviram também um casal brigando ali no apartamento. Então isso significa que o Alexandre e a Jatobá estavam no apartamento, os dois juntos. E aquela versão dos fatos de que o Alexandre tinha subido sozinho no apartamento primeiro e depois tinha descido, já não bate com essa versão das testemunhas que escutaram o que estava acontecendo. E também não bate com a parte que o Alexandre fala que a Isabela estava dormindo. Como ela estava dormindo, se escutaram gritos de pedidos de socorro dela.
Há também diferenças sobre o que o Alexandre e a Jatobá disseram quanto ao horário de chegada ao edifício London naquela noite, que era o condomínio onde eles moravam. Ela disse que chegou em casa depois das 11h30 da noite. Já o Alexandre diz que eles entraram na garagem entre as 11h10 e as 11h20 da noite. Segundo o porteiro, depois que a Isabela caiu, desceu primeiro o Alexandre e depois de alguns poucos minutos chegou a esposa dele. Nos depoimentos do Alexandre e da Jatobá, ambos disseram que desceram juntos o elevador naquele dia. A contradição acontece entre o Alexandre e um vizinho que mora no prédio ao lado. Ele relata ter ouvido, junto com a mulher dele, uma briga entre o casal. Ele relata que ele escutou por volta das 11 e pouco uma briga de casal vindo do prédio ao lado. Ele falou que a discussão durou cerca de 15 minutos e depois, quando ele já estava se preparando para dormir, ele ouviu a voz de uma mulher dizendo: "Jogaram a Isabela do 6º andar". Depois o vizinho diz que abriu a janela do apartamento e viu uma mulher com uma criança no colo andando de um lado para o outro falando alto pelo celular. Provavelmente era a Jatobá com seu filho de 11 meses no colo nesse momento, depois que a Isabela já tinha sido jogada. O casal de vizinhos que desceu no prédio depois que as coisas aconteceram também falaram que ouviram o Alexandre dizendo que tinha visto um homem desconhecido armado dentro do apartamento dele. Mas em nenhum dos seus depoimentos oficiais o Alexandre disse ter visto de fato esse ladrão. Então o Alexandre de fato mudou a versão dos fatos. Então ficou claro para a polícia que o casal estava mentindo. Com isso, eles podendo ter jogado a menina do 6º andar, a delegada, que estava cuidando do caso, entendeu que aquele casal era capaz de tudo, inclusive de fugir. Então ela achou melhor prender os dois. E nessa altura, a mídia estava fazendo uma cobertura massiva desse caso e a população tinha parado completamente a vida para saber quem tinha feito aquilo. O caso já tinha virado aquela novela da vida real que a gente sabe que acontece. Várias pessoas se concentravam na frente do prédio, na porta da casa dos familiares, também na frente da delegacia que estava investigando o caso. Então parecia que o país tinha parado para ver o que ia acontecer. E então, no dia 1º de abril, o jornal Folha de São Paulo publicou os primeiros laudos do IML, apontando indícios de que o pescoço da Isabela tinha sido apertado antes de terem jogado ela da janela. Após o depoimento da Ana Carolina na tarde de 2 de abril, da mãe dela, no final da tarde, o Tribunal do Júri de São Paulo aceitou o pedido de prisão provisória do casal. E o casal se apresentou no dia 3 de abril, às 3h55 da tarde, no Fórum de Santana. E eles estavam cercados por aquele circo midiático. Por causa dos depoimentos, eles foram declarados como os principais suspeitos. A perícia inicial revelou que a causa mortis foi parada cardiorrespiratória, com evidências claras de que alguém tinha apertado o pescoço da menina, contradizendo assim as afirmações do Alexandre. Além disso, havia vestígios de sangue no apartamento do casal. Tinha também sangue nos dormitórios, no corredor, na maçaneta da porta de entrada e no lençol da cama do quarto dos meninos. Houve fratura de osso em um dos punhos, enquanto ela ainda estava viva, trauma no crânio, língua entre dentes e lesões no coração e pulmões, indicativas de que ela tinha tido o pescoço pressionado. E enquanto a justiça estava decidindo se soltava ou não o casal, a mídia em paralelo estava fazendo aquela entrevista com aquele pedreiro que eu falei. Com isso, chamaram o pedreiro na 9ª DP, que estava cuidando desse caso, e quando ele saiu da delegacia, ele passou a negar que tinha visto aquela obra arrombada, conforme eu falei. Após uma semana presos, dia 11 de abril, o casal foi liberado graças a um habeas corpus. E dia 20 de abril, eles deram aquela entrevista para o Fantástico. Essa entrevista ela teve um efeito muito ruim para o Alexandre e para Jatobá. As coisas para eles já não estavam boas. E depois dessa entrevista ficaram ainda pior, porque ali ficou mais claro ainda o que todo mundo já desconfiava, que de fato eles eram os culpados. A Jatobá na entrevista fica tentando forçar aquele choro sem lágrimas, ela fala com a voz bem fininha para tentar comover o público, mas quem assiste as coisas consegue perceber. O que ficou ainda mais claro era que eles não estavam nem um pouco fragilizados com o fato da Isabela ter tido a vida tirada. Eles estavam fragilizados apenas com o que a população estava falando deles. A avó materna da Isabela falou que se eles tinham alguma dúvida, ali a dúvida deles acabou. Eles passaram então a ter certeza que a Jatobá e o Alexandre eram culpados.
E para quem não sabe, de início, a família da Ana Carolina, da mãe da Isabela, não achava que o casal estava envolvido no crime. Mas com todas as evidências ao longo da investigação, a mãe da Isabela e a avó começou a acreditar nessa versão dos fatos. Ainda em abril foi feita uma reprodução no apartamento do casal e a Jatobá e o Alexandre foram convidados a participar. Para ali eles falarem exatamente o que tinha acontecido, mas eles se negaram falando que não iriam produzir provas contra si mesmos. A partir dessa perícia foi possível constituir a linha do tempo desse crime. E foi isso que de fato incriminou aquele casal. O que acontece é que a empresa responsável pelo GPS instalado no Ford Ka do Alexandre revelou que no dia dos fatos, o carro dele tinha sido desligado às 11h36 da noite, o horário que eles chegaram na garagem do condomínio. A chamada para resgate aconteceu às 11h49 da noite, ou seja, 13 minutos depois que eles chegaram na garagem do prédio. Então tudo aconteceu durante esses 13 minutos. E para a perícia, esse tempo era insuficiente para acontecer o que Alexandre havia descrito para a polícia. O Alexandre disse em seu depoimento que gastou cerca de 5 minutos entre deixar a mulher e os 2 filhos no carro e levar a Isabela dormindo ao apartamento. Então, se ele chegou às 11h36 no prédio e levou 5 minutos, a Isabela supostamente tinha ficado sozinha no apartamento às 11h41 da noite, 8 minutos antes do resgate ser chamado. Ele falou que levou cerca de 4 minutos para voltar para a garagem e subir novamente com os filhos. Então ele teria entrado no apartamento novamente às 11h45 da noite, de acordo com esse horário que ele passou. Então, se a Isabela ficou sozinha às 11h41 da noite e ele entrou no apartamento às 11h45, o suposto invasor teve 4 minutos para acessar o apartamento, apertar o pescoço da menina, encontrar uma tesoura dentro daquela casa que era uma baderna, cortar a rede da janela, atirar a Isabela de lá e sair do apartamento sem ser visto. Mas esse não é o único ponto aqui que não bate. A chamada de emergência foi feita às 11h49 da noite, que foi cerca de 1 minuto depois que o porteiro ouviu o impacto da Isabela no chão. Então, logo de cara, ele já pegou o telefone e ligou para o síndico e o síndico ligou para a emergência. Essa chamada foi atendida exatamente às 11h50 da noite. Acontece que 1 minuto depois, às 11h51 da noite, o Alexandre chegou ao lado do corpo da filha. E isso é comprovado por essa mesma chamada de emergência. Então, esse intervalo que o Alexandre alegou ter de aproximadamente 4 ou 5 minutos para acessar o apartamento novamente e ver a filha caída e o intruso já não estando mais no local, não existe. Porque 1 minuto depois que ela foi jogada, ele já estava lá embaixo. Enquanto a emergência estava sendo chamada, a Jatobá, ao mesmo tempo, lá no apartamento, estava ligando para o pai dela, que ela fez uma ligação rapidinha de 6 segundos e depois de 6 segundos ela ligou para o sogro dela. Isso aconteceu exatamente às 11h50, o mesmo horário que o síndico estava no telefone com a emergência, 1 minuto depois da Isabela ser jogada. Sendo que a versão dos fatos, segundo o casal, é que nesse momento a Jatobá estava na garagem, sem saber de nada o que estava acontecendo ali no apartamento. Então, como tinha um ladrão dentro do apartamento nesse momento, se apenas 1 minuto depois da Isabela ser jogada, o pai dela já tinha visto que a filha tinha sido jogada e desceu para ver a filha. E a madrasta, ao mesmo tempo, estava ligando para a família para avisar sobre o suposto acidente. Então, esses horários comprovam que as únicas pessoas que estavam nesse apartamento era o casal. Levando em conta que a Isabela foi jogada às 11h48 da noite, se a história do Alexandre fosse verdadeira e nesse momento ele estivesse ainda na garagem buscando os outros 2 filhos, ele teria chegado lá embaixo para ver sua filha no térreo depois da meia-noite. E não depois de 1 ou 2 minutos que ela foi jogada. Então, ainda que a defesa coloque dúvidas, por exemplo, se o sangue encontrado no carro era ou não da Isabela, isso não inocenta nem o Alexandre, nem a Jatobá, porque pelos horários era impossível ter um terceiro no apartamento. Com isso, eles sendo os únicos possíveis culpados desse caso. E aí tem gente que fala, mas aí não poderia ter sido um acidente, a menina caiu sozinha, ela foi lá, cortou com a tesoura e acabou caindo? Se fosse isso, por que eles mentiram para a polícia? Como tinha marcas de esganadura no pescoço dela? Outro ponto que a defesa põe de dúvida era que não teve como provar de quem eram as mãos da pessoa que apertou o pescoço dela. Primeiro porque tinha que ter sido um dos 2, porque eles eram os únicos que estavam ali no apartamento, os únicos adultos.
E a segunda coisa, a Jatobá tinha unhas maiores que as do Alexandre, e as marcas no pescoço da Isabela eram compatíveis com marcas de unhas. Então provavelmente foi a Jatobá. Mas se não foi ela, foi ele, porque eles eram os únicos adultos naquele apartamento. A perícia constatou também que a Isabela foi lançada pelos pulsos da janela, e que as marcas das suas mãos ficaram logo abaixo da janela, assim como a marca dos seus joelhos. Segundo o promotor do caso, chamado Francisco Sembranelli, a Isabela teria sido delicadamente derrubada do 6º andar. Isso, na opinião do Sembranelli, refuta completamente a versão apresentada pelo casal. Ele disse o seguinte: se tivesse sido um ladrão, certamente o ladrão não se preocuparia e arremessaria a menina de qualquer lugar e de qualquer jeito. Ela foi jogada do quarto dos irmãos, cuidadosamente introduzida no buraco da rede de proteção e delicadamente teve as mãos soltas. Então o que ele está falando aqui é que se tivesse sido um ladrão na pressa ali e que quis jogar a menina pela janela, ele teria jogado inclusive da janela mais fácil de se jogar, que era do próprio quarto da Isabela. O Alexandre diz que ela estava no quarto dela. A janela do quarto da Isabela era uma janela livre, não tinha nada na frente. Se o ladrão quisesse de fato jogar ela de alguma das janelas, ele teria jogado daquela, porque não tinha nada na frente da janela. A janela pela qual ela foi jogada tinha uma cama na frente, que era a cama dos irmãos da Isabela. Então o que o promotor está dizendo é que se um ladrão tivesse feito isso, ele teria jogado da janela mais próxima, da mais fácil, e não da mais difícil. E por que ela foi jogada da janela dos irmãos dela? Porque, primeiro, foi o pai dela que jogou ela, e segundo, ali embaixo tinha grama. Em um breve momento de sanidade, o Alexandre preferiu jogar ela do quarto dos filhos porque ali tinha grama e poderia amortecer um pouco a queda. Do quarto da Isabela, o que tinha embaixo era concreto. Então a coisa teria sido ainda pior. Agora, a versão dos fatos, segundo a perícia, era que o casal tinha chegado no prédio com Alexandre no banco do motorista dirigindo, a Jatobá no banco do passageiro e as crianças no banco de trás. A Isabela estava sentada no banco logo atrás do Alexandre. No meio estava a cadeirinha do bebê e do outro lado estava o irmãozinho maior. E tudo começou porque por algum motivo naquela noite a Jatobá se irritou com a Isabela, uma chave tetra na testa dela. E por isso tinha aquele machucado na testa da Isabela. E também por isso que essa chave desapareceu. Depois a Jatobá falou que tinha perdido essa chave e o ladrão tinha encontrado e por isso que ele tinha conseguido acessar o apartamento dela. Mas é impossível o ladrão ter encontrado essa chave, por exemplo, na rua e saber que essa chave era do apartamento do 6º andar, porque não tinha nenhuma indicação nessa chave, que aquela chave era da porta do 6º andar. Então, provavelmente, ela jogou essa chave fora, escondeu, porque aquela chave poderia ter fragmento de sangue da Isabela, porque, segundo a perícia, foi aquilo que ela jogou na testa da menina. Mas então, depois que ela jogou essa chave no rosto da Isabela, começou a sangrar muito a testa dela. E por isso tinha marcas de sangue no carro. E aí, com uma fralda do bebê, o Alexandre tentou estancar o sangue da testa da filha dele. Só que ao mesmo tempo ele tampou a boca dela porque ela estava chorando. E essa fralda seria aquela que foi encontrada dentro da água na lavanderia do casal. E no momento em que ele foi estancar o sangue e acabou colocando também a mão aqui no rosto dela para ela parar de chorar, ela perdeu o ar. Provavelmente ela acabou desmaiando e depois, quando ele entrou no apartamento, ele jogou ela no sofá. Mas no momento de jogar ela no sofá, ela acabou caindo no chão e o cóccix dela e o pulso machucou nesse momento. Em seguida, a Jatobá, já irritada, apertou o pescoço da menina enquanto ela estava ali no chão. Se ela ainda estava acordada nesse momento, provavelmente ela desmaiou. Eles acharam que ela não estava mais viva e aí eles tiveram aquela macabra ideia de jogar ela pela janela. Eles então tentaram cortar a tela com uma faca, mas não deu certo, e então eles pegaram uma tesoura e conseguiram cortar a tela. Essa faca e essa tesoura foram encontradas na cozinha do casal. E na tesoura tinha pedacinhos da tela, então era certeza que aquela tesoura tinha sido usada para cortar a tela. O Alexandre então pegou a Isabela no colo, levou até o quarto dos filhos dele, colocou ela na cama, por isso que a cama sujou de sangue. Ele então subiu em cima da cama e, como eram duas camas encostadas uma na outra, duas camas de solteira, ele acabou enfiando o pé no vão da cama, ele se desequilibrou, desceu, depois ele subiu de novo, pegou a Isabela, colocou o corpo dela pela tela cortada, pendurou ela segurando suas duas mãos, soltou uma mão primeiro e depois soltou a segunda mão. Com isso, ela caiu na grama. E por isso que ele jogou ela do quarto dos irmãos, conforme eu falei, e não do quarto dela.
porque se ele tivesse jogado ela do quarto dela, teria sido até mais fácil, porque a janela era livre, ele não precisaria ter subido em cima da cama. E outra questão que ficou em aberto no documentário foi uma mão de criança que tinha sujado a porta do apartamento, uma das portas, e também algum lugar do quarto. A Rosângela Monteiro explica que o irmão da Isabela estava no apartamento quando tudo aconteceu, o irmão de 3 aninhos. E ele provavelmente encostou a mão nela, porque criança é assim, né? Deve ter visto ela machucada, deve ter encostado a mãozinha, acabou sujando a mão e com isso encostou em algumas partes do apartamento e ficou a marca de uma mão de uma criança. Mas como já tinha a prova dos horários dos telefonemas, a perícia acabou decidindo poupar de ter que conversar com o irmãozinho da Isabela para confirmar tudo isso. Então, como já tinha provas o suficiente, eles acabaram descartando isso. Isso não foi explicado na série e com isso muitas pessoas ficaram achando que a perícia não tinha feito um bom trabalho e que tinha descartado aquela prova. Não é isso. Não tinha necessidade de usar essa prova. Eles sabiam que provavelmente aquela mãozinha era do irmão da Isabela, só que não precisava dessa prova para incriminar o casal. Eles já estavam incriminados com os horários das ligações que não batiam com a versão dos fatos que eles passaram para a polícia. E toda essa versão que eu contei foi confirmada pela perícia, inclusive testando a camiseta do Alexandre, que ficou com a marca da tela marcada. E a forma que ficou marcado, que foi aqui embaixo dos braços, foi a posição exata que ele segurou a Isabela. E tudo isso foi levando em conta o peso dela. Depois ele tentou explicar que ele subiu na cama porque ele olhou para ver quando a filha dele foi jogada, foi olhar ela se ela estava lá embaixo e por isso ficou marcado. Mas até isso a perícia testou. Se ele tivesse simplesmente só se aproximado da tela e tivesse olhado e encostado a camiseta, a marca teria ficado aqui. E a marca nem teria ficado tão evidente. Mas como a marca ficou embaixo do braço e ficou muito evidente, isso indicava que ele tinha segurado um peso assim, que foi quando ele jogou a Isabela da janela. Com tudo isso, o juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de São Paulo, aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá e decretou a prisão preventiva de ambos. O casal, que estava hospedado no apartamento da mãe da Jatobá, optou por se entregar para a polícia. Após passarem por exame de corpo de delito no IML, o Alexandre foi encaminhado para o 13º Distrito de Polícia na Casa Verde, na zona norte de São Paulo, onde ficavam presos detentos com curso superior. A Jatobá foi enviada para um distrito policial em Americanópolis, na zona sul do município de São Paulo. Porém, na manhã do dia 8 de maio, a Ana Carolina Jatobá foi removida do distrito policial e transferida para a penitenciária feminina de Santana, na zona norte de São Paulo. Em face de ameaças de rebelião por parte das presidiárias, ela foi novamente transferida para a penitenciária feminina de Tremembé, a 138 quilômetros da capital. No início de 2009, 3 desembargadores da 4ª Câmara Criminal do TJ decidiram por unanimidade que o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá seria levado a júri popular. O primeiro dia de julgamento ocorreu em 22 de março de 2010, cerca de 2 anos após os fatos. O júri foi formado por 4 mulheres e 3 homens. A defesa e a acusação contaram com 16 testemunhas no total, sendo 11 de defesa, 2 de acusação e 3 em comum. Outras 7 testemunhas foram dispensadas. Às vésperas do júri, o casal contratou um novo advogado de defesa chamado Roberto Podival. E como eu falei, as pessoas estavam acompanhando esse caso como se fosse final de Copa do Mundo. E com isso, o advogado de defesa Roberto acabou sendo até agredido na porta do tribunal. A primeira testemunha da acusação foi a mãe da Isabela. Ela conta que quando ela entrou, ela não quis nem olhar no rosto do Alexandre e da Ana Carolina Jatobá. E claro que o depoimento dela foi um depoimento muito emocionante. O problema disso tudo é que após o seu depoimento, a defesa discordou da dispensa da Ana Carolina. E com isso, ela teve que passar 4 dias isolada no fórum. E claro que isso foi algo terrível para ela, porque ela tinha acabado de testemunhar sobre um crime contra sua própria filha. Ela estava muito abalada, emocionalmente muito abalada. E depois disso ela ainda teve que passar 4 dias isolada, sem poder contar com qualquer apoio da própria família e também dos seus amigos. E os jurados, que também ficaram isolados ali no fórum, contam que eles ouviam ela chorar. E por causa dessa decisão do advogado de defesa, ela não pôde assistir ao julgamento do caso da própria filha.
Mas, após 5 dias de julgamento, o juiz Maurício Fossen fez o pronunciamento. Esse pronunciamento foi transmitido por diversas redes de televisão ao vivo e o júri considerou o casal culpado por homicídio triplamente qualificado. Pela menina ter sido asfixiada, considerado por meio cruel e não ter tido chance de defesa, por estar inconsciente ao cair da janela. E também pelo fato do homicídio ter sido cometido com a finalidade de ocultar a prévia agressão. Eles também foram condenados por fraude processual. O Alexandre foi condenado a 31 anos de prisão, 1 mês e 10 dias, pelo agravante de ser o pai da Isabela. Já Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Pela fraude processual, eles foram condenados a 8 meses e 24 dias em regime semiaberto. E fraude processual é porque eles tentaram limpar a cena do crime. Por decisão do juiz, eles não poderiam recorrer da sentença em liberdade. A Jatobá conseguiu a progressão para o regime semiaberto em julho de 2017 e o Alexandre conseguiu em abril de 2019, tendo ambos direito a trabalhar fora da prisão e as saídas temporárias durante o ano. Após ser flagrada numa videoconferência com os filhos dentro da penitenciária, a Ana perdeu em 23 de junho de 2020 o direito ao regime semiaberto. Mas na noite de 20 de junho de 2023, esse ano, a Ana foi solta após a justiça conceder a progressão para regime aberto. Até hoje, eles negam o crime. E isso é outra questão que foi levantada. Por que até hoje eles escondem o que aconteceu, sendo que eles foram condenados? E por que um não colocou a culpa no outro? E uma das desconfianças é que eles não fizeram isso por causa dos filhos deles. Porque se ainda houver qualquer dúvida, eles não necessariamente seriam culpados na visão dos filhos. E a avó materna da Isabela conta algo inédito no final do documentário. Ela fala que, durante o processo, ela encontrou o pai da Jatobá no fórum. Eles se cruzaram no corredor. E nisso ela pediu para ele, antes do julgamento, para ele falar para a filha dele confessar o crime que havia cometido. E a resposta dele foi o seguinte: nós já falamos, mas eles, se referindo ao Alexandre e ao pai do Alexandre, o Antônio, não deixam. É dito que os Nardones pagavam tudo para Jatobá, inclusive o advogado de defesa, e por isso eles mandavam nas decisões dela. O Antônio Nardoni, o pai do Alexandre, é um advogado tributário que teve muita influência nas decisões da defesa do filho e ele se envolveu ali diretamente, decidindo qual era o caminho melhor a trilhar no processo. Mas se você parar para pensar um minuto, o Antônio é pai do Alexandre e ele é avô da Isabela. Até onde vai esse tal amor dele pelo Alexandre ao ponto de acobertar um crime contra a própria neta? Isso foi algo que me deixou bastante revoltada quando assisti esse documentário. Se tem alguém que sabe o que aconteceu dentro daquele apartamento, além do casal, é o Antônio. Mas mesmo assim ele prefere defender o filho e a nora dele, mesmo eles tendo tirado a vida da neta dele. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido explicar da melhor forma possível. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, se inscreve no meu canal e até o próximo caso.